Pai, Mãe Vida, Tu és nossa vida, nosso constante apoio, nossa saúde, nossa proteção, a perfeita satisfação de todas as nossas necessidades e nossa mais alta inspiração. Pedimos que nos reveles Tua verdadeira realidade. Sabemos que é a Tua vontade que sejamos plenamente iluminados e que possamos receber melhor a consciência de Tua presença em nós e ao nosso redor. Cremos e sabemos que isso é possível. Cremos que Tu nos proteges e nos guardas no perfeito amor. Sabemos que nosso propósito final é te expressar. Quando falamos contigo, sabemos que tu estás perfeitamente receptivo para nós, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sabemos que quando te pedimos para falar conosco, enviamos um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando o escutarmos, tu entrarás em nossa consciência humana e virás cada vez mais perto do nosso espírito e nosso coração mais e mais receptivos. Confiamos nossos seres, nossas vidas aos teus cuidados. Que a consciência divina nos inspire, nos ilumine, nos dê a sabedoria, para que possamos compreender com profundidade tudo aquilo que Cristo nos traz em suas cartas. Muito bem. Quem gostaria de fazer a leitura hoje para nós? Bem, Você quer mais? É? Vou abrir. você vai, Karen? Então, por favor. Página 83. Lá embaixo, né? Penúltimo parágrafo, por favor. É na página 83 ou 82? É 83. Será que eu marquei 82 lá? Não, não. Eu acho que 83. é quando termina esses coisinhas, começa É, eu era, não é? É isso? isso mesmo. Pronto. Alguém quer ler? Você é a nossa leitura oficial de hoje. Então vamos lá. Eu era um presente do Pai para a humanidade, para ajudá-la a superar sua ignorância das leis da existência e a encontrar o verdadeiro caminho da vida que conduz à alegria, à abundância e à perfeita plenitude do reino dos céus. Estas eram as percepções, os desejos, as intenções, os objetivos e os pensamentos que levava em minha mente e coração. Esta era a roupagem mental emocional terrena que cobria minha consciência espiritual, oculta na cabeça e figura de Jesus. Esta era a minha consciência espiritual, canalizada nos pensamentos e sentimentos que impulsionaram a empreender uma jornada de 3 anos, para levar às pessoas aquilo que eu acreditava plenamente ser o resgate final de sua própria forma cega de pensar e sentir, a qual criava suas próprias vidas turbulentas. Eu verdadeiramente acreditava que, se pudesse demonstrar às pessoas tudo aquilo que me havia sido dado a compreender, perceberiam sua loucura anterior e se esforçariam por mudar sua forma de pensar e colocar o pé na direção do caminho da vida que conduz ao reino dos céus. Para este fim, eu estava disposto a dar minha vida. Deixa eu só perguntar aqui para a Márcia. Márcia, você encontrou aí na apostila? Encontrou? Tá bom. Ninguém quer fazer um comentário? Seguimos. Por causa da interpretação errônea atribuída à minha missão pelos mestres judeus, minha verdadeira mensagem foi distorcida até não ser mais reconhecida. O propósito destas cartas é o de trazer às pessoas dessa nova era a verdade sobre o que eu realmente falei para as multidões na Palestina.
Portanto, voltando ao relato daquela época, deixe-me retroceder a um dia especial que deu frutos entre meus ouvintes e que produziu uma impressão duradoura nas mentes de meus discípulos. Assim, para mim também, esse foi um dia especialmente significativo. Eu me distanciei por um tempo da pressão das pessoas, indo às colinas rezar e meditar, buscando regar minhas baterias espirituais, fazendo uma profunda, forte e mais poderosa conexão com o Pai dentro de mim. Essa conexão era tão rapidamente obscurecida no interior de minha consciência, quando estava ocupada entre as multidões, que eu estava exausto. Vou fazer um comentário aí, nessa parte que ele diz, essa conexão era tão rapidamente obscurecida no interior de minha consciência, quando eu estava ocupado entre as multidões, que eu estava exausto. Essas multidões aí a gente também pode interpretar que são as multidões dos nossos pensamentos, né? Os pensamentos comuns. A gente tem multidões de pessoas na nossa mente, né? Lembrança e imaginação, passado e futuro, que talvez nem chegue a existir, a gente está lá, né? Nessa multidão toda. E aqui ele lembra que quando ele está focado no Pai, né? Essa é a conexão poderosa, profunda, forte e mais poderosa conexão com o Pai dentro de mim. E essa conexão que ele buscou manter o tempo todo, o dia inteiro. E quando ele estava com as outras pessoas, lógico que ele estava falando de coisas terrenas, coisas mundanas, né? A gente também passa por isso. Mas lembrando a gente para a gente ficar o maior tempo possível com essa conexão com o Pai, de uma maneira ou de outra. Ele diz aí, né, que essa conexão com o Pai era dentro dele, né? Sim. Então, realmente se trata de uma questão interna, né? As multidões de coisas que a gente, de preocupações que a gente leva. É isso. A gente precisa Eu, estar sempre eu acho, voltando. Oi, Brasbem. eu acho que ele era, não vamos esquecer que ele era filho do homem, ele era um homem também, né? E que essa concentração que ele tinha quando ele executava as curas e as suas falas tal, elas eram interrompidas pela multidão, pela confusão que todo mundo fazia em volta dele, e ele perdia essa conexão. Não era, quer dizer, essa perturbação em volta acabava tirando ele da concentração. Mas eram mesmo as multidões que falavam, faziam silêncio, etc., que tiravam ele, eu acho, né? Desconcentra. Desconcentrava e ele perdia o contato do pai mesmo. Por quê? Porque esse contato precisa ser feito em silêncio e concentração mesmo, né? Se colocando à disposição do pai. Acho que se a gente olhar por esses dois pontos de vista, né, o físico e o metafísico, eles são bem parecidos, né? Essas multidões à nossa volta, as pessoas, os amigos, família, né, dentro de casa às vezes, e na nossa mente, né, a gente está pensando. E que ele fala que ela era obscurecida, mas não que ele perdia o contato, ele ficava, e ele voltava, e ia, e voltava, ele acabava ficando exausto mesmo, esgotado, né? Eu, Não fosse, e se não fosse, ele não se retiraria, né, para um lugar isolado. Você sabe que. Ai, desculpa. Não, Pode Pode falar. falar, fala. pode falar, já concluí. Ah, então, uma coisa que eu, lendo as cartas, eu concluí, não sei se eu concluí erroneamente, que o equilíbrio, ele existe até quando tem os pensamentos e os sentimentos. Porque quando entra pensamentos e sentimentos, aí não existe mais equilíbrio. Aí estamos na nossa parte humana, né?
Mente humana. Por isso que quando a gente medita, a gente tenta é, controlar esses pensamentos, que é difícil, né? Não pensar em algo. Aí ele fala, pensa natureza divina, pai, mãe, vida, porque há um desequilíbrio. O pensamento e sentimento é que constrói toda a nossa vida terrena, né? Eu, é isso que eu entendi. Então, eu não entendi a sua colocação, Luci, perdão, não entendi mesmo. Não estou questionando, só não entendi. Você falou que o pensamento e o sentimento atrapalham a concentração. Não, há um desequilíbrio. O pai está em equilíbrio, porque o Sim, pai não tem pensamento e sentimentos. Então, o pai está em equilíbrio. E nós estamos em desequilíbrio na medida que temos pensamento, porque o pensamento e o sentimento nos afasta, nos atrapalha, né? Nosso contato com a natureza divina. Não sei se. pode ser que eu não estou discordando de você, não. Mas eu acho que, por exemplo, para a gente ter esse contato com a consciência divina, principalmente quando a gente roga, tem que ter o pensamento, que é a convicção, a mente, né? E o sentimento, o coração. É o que a gente é o nosso semeador, né? É a nossa ferramenta de semear, que é o pensamento, a convicção e o sentimento. Todo pensamento amoroso, forte, ele vai para o universo e volta, né, para você. E então eu acho que toda vez que você tiver um pensamento concentrado, com um sentimento forte, você está em contato com o divino. Uhum, certo. Eu entendi o que a Lucy quis dizer. É, a consciência universal ela está em equilíbrio e silêncio absoluto, né? Em estado de quietude. A palavra é essa, quietude. E eu lembro que antes da oração do Pai, Mãe, Vida, Cristo fala que a gente deve silenciar a mente, né? Fazer a oração e buscar o silêncio para poder conectar com a consciência crística. E aí, nesse caso que a Lucy falou, né? Os pensamentos, nesse caso, atrapalham. Jesus diz, né? Cristo diz na carta que os pensamentos, neste caso, vão atrapalhar a conexão com a consciência divina. Sim, é isso mesmo. Concordo. Entenderam? Beleza. Acho que ela quis dizer Não, nesse. é isso mesmo que eu quis dizer. É. Beleza, é isso mesmo, também concordo nesse aspecto, concordo totalmente. Eu só quis reforçar que o Sim, pensamento e o sentimento é a nossa ferramenta de criação, né? Mas eu concordo com você, até porque ele, como o Rodrigues falou e salientou, é necessário o silêncio na nossa mente para a gente ter o contato com o Pai. é Aliás, para o Pai ter contato conosco. Não, para isso. nós termos contato com o Pai, para nós termos contato com o Pai. O Pai está Porque o tempo todo em contato com a gente. porque a mente trabalhando, ela atrapalha, ela nos atrapalha ouvir a consciência, né, crística. Entendeu? Verdade. Então eu imagino que Cristo aqui estava dizendo que Jesus aqui, né, no caso, ele estava lá numa conexão. E aí começava a acontecer as multidões pressionando, muita gente falando, muito milagre, muita coisa acontecendo, e ele a bateria ia descarregando, né, entendeu? Aí chegava um momento que ele dizia, não, eu vou me recolher, vou fazer uma reconexão com o Pai, porque o pensamento começa a vagar mesmo, né? Certo? E ele E a meditação leva a isso. Aquela hora que desaparece pensamento, sentimento ali, você entra num êxtase, entre aspas, com, A gente pode entender. com a consciência, porque vem o pensamento, você deixa ele ir, vem outro, você deixa ele ir, vem outro, você deixa ele ir. Como se jogasse uma pedrinha na água e vai fazendo as ondinhas.
É os pensamentos saindo. Quando não é sempre que a gente consegue. Mas quando a gente consegue não mais ver nessas ondas, aí é a conexão. A consciência nossa com a consciência do Pai entra em sintonia. É, Mas a meditação é muito importante. eu vou tecer aqui um comentário meu, né, o meu entendimento. Eu percebo que há duas situações. Ou você está na, ou você está lhe conectado ao teu ego, ao sistema egóico, ou você está conectado à consciência crística. Não tem, só existe esses dois, que ele chama de dimensão espiritual e dimensão humana. Ele fala que nós estamos nas duas, né? O tempo todo. Agora, se você está na dimensão só humana, você não consegue conexão com o Cristo, né? Com o Pai. Para você conseguir conexão com o Pai, você tem que se desconectar. Eu entendo que é desconectar mesmo. Agora, se você chegar no equilíbrio, você consegue navegar nas duas dimensões. Mas quem governa é a consciência universal, é a consciência do Pai em você, né? É o que ele quer, expressar-se através do indivíduo. Se você romper essa conexão, você está sendo governado e conduzido pelo ego. Assim, essa forma que Deus deu para entender melhor, né? É o que eu penso. Não Lembrando, esquecendo, perdão, Roberto, pode falar, pode falar. não esquecendo que o ego também cria. É o que eu ia falar. Você falou que não esquecendo, eu ia dizer lembrando. Ele E fala, também, né, e sobre os... também, e também lembrando, Alberto, que o ego aqui é o que eu falei do impulso, né, egóico. Assim, ele não ele é uma ferramenta divina. Ele é É, uma ferramenta. totalmente. Então, a gente tem que aprender a conviver com isso de forma que Utilizar. não atrapalhe a consciência, né? A comunhão com a consciência. Na verdade, é dominar isso, né? Dominar essa consciência, os impulsos egóicos. Dominar. Mas vamos lembrar que ele é uma ferramenta divina para a criação, para individualizar a alma aqui na Terra. Isso. E só, né? O Pai é o Pai, a consciência divina é consciência divina, consciência universal, sua alma é parte da consciência divina, e seu ego, quando você faz a passagem, ele fica por aqui, tchau, acabou, morreu, enterrou, botou fogo, fez o que foi, acabou. Quando você reencarnar, reencarna como novo ego. Né? Se a tua alma tem várias encarnações, o seu ego vive essa vida aqui. Né? Foi até bom você dizer isso, porque até para a gente dar um valor para isso, né? Então, assim, qual é o maior valor? É a consciência universal, a eternidade, né? Porque você é um espírito, você é um indivíduo, né? Da consciência. Ou é mais valioso os impulsos egóicos, que só estão presentes na encarnação. Então, faça aí um critério de valor, né? O que é mais valioso? Beleza, Roberto, pode falar. Essa coisa do pensamento, né? O pensamento ele pode ser utilizado pela consciência, né? Ou pode ser utilizado também pelo ego. O ego ele cria, né? Também cria com o pensamento. E tem uma parte que eu vejo a mãe falando sobre isso, né? O ego ele pode construir famílias, né? A gente quer casar, quer ter filho, quer ter família, quer trabalhar, quer progredir, né? Fisicamente, espiritualmente, materialmente. Normal. Agora, o impulso egoísta, esse sim prejudica. Esse passa na frente de todo mundo, esse quer que a família seja mais rica do que a do vizinho, esse quer mais carro, mais casa, lembra que ele fala isso? Mas quem que tem impulso egoísta, Roberto? Oi? Quem tem impulso egoísta? É o ego.
Isso. Mas Então, assim, o ego é o resultado do que o ego deseja. O impulso é o resultado do ego. Não é o impulso egoísta não é uma coisa separada do ego. É o ego que produz impulsos egoístas, né? Por isso é que a gente deve transcender o ego. então, mas é que a gente também tem os impulsos. Por exemplo, você tem o impulso de melhorar a sua profissão, melhorar o seu salário. O Sempre do ego. impulso egoísta, ele vai querer passar por cima do outro. Não, sempre é do ego. Você não precisa necessariamente estar passando por cima dos outros. Mas se precisar, eu passo. É isso, o egoísmo. Entendeu? Esse é o Isso é egoísmo. egoísmo. Mas quando eu estou, por exemplo, buscando uma vida melhor, quando eu estou quando eu estou quando eu estou inconsciente da minha consciência, é sempre o ego. É, É sempre o é ego. inconsciente vai ser o ego. É. E como eu costumo dizer, as pessoas falam, não, mas o ego ainda é importante porque ele te protege. Eu não preciso mais da proteção do meu ego. Se eu tenho hoje a consciência divina como minha guardiã e a minha alma, eu já consigo recorrer à consciência divina em momentos de aflição, em momentos de perigo, em momentos de eu vou para tal lugar, a consciência divina me proteja, eu já não preciso mais do ego. Eu ainda precisaria se eu falar, pô, eu preciso ir até aquele lugar, é perigoso, eu vou pegar a minha arma. Aí é o ego. Quando não é, eu falo, não, eu vou porque eu tenho consciência, tenho confiança na consciência divina. Não é mais o ego, é a minha consciência, a minha alma tendo certeza na confiança da consciência divina. O que, não, o que eu quero dizer é o seguinte, não significa que eu estou livre do meu ego e que o meu ego, eu domino o meu ego o tempo todo. Não estou dizendo isso, é muito longe de dizer isso. Né? O que eu estou dizendo é que já nós, por causa desse estudo que a gente faz, a gente já começa a perceber que tem o ego e tem a alma, tem a consciência divina, tem a consciência universal. E que o nosso ego é uma coisa que a gente, se possível, não tem que apelar mais para ele. Eu tenho que me defender junto com a consciência divina. Minha alma apela, minha psique entra, fala com a consciência divina, ela imediatamente responde e vamos seguir em frente. O que a gente precisa é ter certeza disso. Convicção absoluta disso. Fé inabalável de que a consciência divina está aqui conosco. E que a minha alma, a minha individualidade é parte dela. Quando a gente passa a acreditar piamente nisso, acontece. Quando a gente vacila, não acontece. Quando você vacilou, o ego entra. Não, deixa que eu seguro aqui, deixa que eu te defendo. Vacilou, o ego entra. Ele não quer sair, ele quer cumprir o papel dele até o fim da nossa vida. Vladimir falou um negócio interessante. Ele deu um gatilho aí interessante, ó. O ego, ele tem duas funções no indivíduo, né? É proteger daquilo que ele não quer, né? E promover aquilo que ele quer. É o que ele faz no indivíduo. Mas aí, se a gente for olhar, né, a natureza divina, a natureza do Pai, tem 9 naturezas lá, né? Crescimento, proteção, ó, o ego quer proteger. Mas a proteção correta, necessária e desejada nossa deve ser a proteção do Pai e não a do ego. A do ego é uma proteção, mas é uma proteção que pode não, que vai prejudicar um terceiro. É o É por isso que Cristo, karma. Cristo diz assim, ó, quando você for fazer seus planos, né, leve isso ao Pai, porque o Pai vai desenvolver um plano em que todos os envolvidos vão se beneficiar, não só você. Mas se o ego fizer o plano, ele não importa quem vai se arrebentar no caminho, entendeu? Então, Tem, do ponto de vista de consciência e não consciência que o Vladimir falou, é isso. O pai, na oração ele diz, ó, tu és a perfeita satisfação de de todas as todas as minhas minhas necessidades. necessidades. Se eu
tenho atendido no Pai todas as minhas necessidades, então eu não preciso do ego para atender as minhas É necessidades. exatamente isso. Entendeu? É exatamente isso. Eu tenho um exemplo para dar dessa coisa do ego. Eu namorava minha mulher, eu já contei essa história aqui no grupo. Eu namorava minha mulher, eu sempre fui apaixonado pela minha mulher, eu gostava muito dela, eu amava minha mulher com profundidade. E a gente estava andando uma vez, uma noite, ela morava num lugar que eu precisava pegar trem para ir namorar. Tal. E eu estava indo, voltando para casa, e ela estava indo comigo até a estação. E a gente estava vindo, conversando, namorando, abraçadinhos, estava indo em direção à estação. No caminho, uma cobra. A minha primeira reação foi jogar a minha namorada em cima da cobra para me defender. Foi uma reação instintiva. Eu peguei ela e joguei na frente da cobra. A cobra estava longe, não pegou, não era uma cobra venenosa, mas o meu instinto, o meu ego, colocou a coisa externa, que não era eu, fora de mim, para me proteger. Quer dizer, eu ameacei, eu coloquei a minha mulher em perigo para me proteger. E aí, você imagina, né? Como é que a situação que eu fiquei, né? Como é que eu ia me desculpar? Mas era aí. Hoje eu entendo perfeitamente. Foi o meu ego que reagiu naquele momento, o meu instinto humano da minha defesa. Pega ela, não pega, pega ela primeiro. Depois, se der, você pega, me pega, se você conseguir me alcançar. Né? É isso. O ego faz isso. Ele faz até em detrimento das pessoas ou das coisas que a gente ama. A função dele é individualizar você, é proteger você na individualidade. E a gente consegue ver claramente isso porque o ego ele usa coisas externas. Nesse caso especificamente da proteção. O Vladimir falou, eu vou até lá e levo um revólver comigo. Essa é a proteção externa. Mas a proteção interna é eu vou até lá e a consciência divina vai comigo. Estou bem acompanhado, nada de mal vai me acontecer. Ela vai fazer com que não tenha um ladrão. E se tiver, que o ladrão nem pense em me assaltar, porque ele vai ver que fala, pô, esse cara não, vai. Né? Vou pegar outro. Esse não. E eu hoje vivo com essa convicção. Hoje eu vivo com essa convicção. Às vezes eu tenho que fechar o vidro do carro, porque minha mulher insiste, fecha aí, vão te roubar. Você com esse relógio, você com esse celular. Eu não me preocupo com isso. Podem roubar meu celular? Podem, roubar meu celular. Mas e daí? Roubaram o celular, eu continuei eu mesmo, não aconteceu nada comigo. Né? É isso que a gente precisa começar a prestar atenção. Eu estou falando para mim mesmo, né? Para mim mesmo. Eu preciso começar a prestar atenção nisso, saber que estou protegido. Né? E essa sensação ela vai aumentando, principalmente para as mães aí que se preocupam com os filhos, né? Seu filho também está protegido. Então pode dormir de noite, se der 10 horas, meia-noite, pode dormir. Seu filho está protegido. Não é porque ele levou a arma ou porque ele tem um amigo que é da polícia ou por qualquer outra coisa externa. Não, é por essa coisa interna. Quando a gente tem isso dentro da gente, a vida fica muito mais tranquila, tudo fica muito mais sossegado. Você Mais dorme feliz. melhor, mais feliz, sim. Isso é muito legal. E muitas pessoas não sabem disso, né? Muitas pessoas perdem noite de sono, às vezes, por causa disso. Não precisa. Entrega e tem essa convicção, tem essa certeza no pensamento, no sentimento. Vale a pena. É mais um prejuízo para quem não tem consciência. Né? Exato. Consciência. Mas eles vão chegar lá também, né? Porque assim, quando a gente não tem a consciência, é como se a gente estivesse com os olhos vendados para atravessar uma avenida. Quando a gente tem consciência, não tem venda, a gente abre os olhos, atravessa a hora que der, independente do farol, né? Atravessar uma estrada. Você consegue ver os carros vindo, você consegue medir a distância, você consegue medir o tempo, porque a gente tem esse conhecimento. Então, tá tudo bem, a gente consegue fazer a coisa como deve ser feita. Mas sem essa consciência, dá medo de tudo. Qualquer barulho, o cego, né, fica mais atento.
Continuamos? Mas até o cego, se tiver aquela estradinha de tijolos amarelos para ele, Uhum. ele atravessa consciente. É a guia, né? É. E a gente tem esse guia, ou essa guia que seja, é a nossa consciência divina. É só estar conectado. Continuamos, Karen? Vamos lá. Chegando à caverna que utilizava quando me encontrava naquela área, puxei um pedaço de pano que ficava escondido sob uma pedra e me deitei para dormir. Ao invés de dormir, no entanto, senti imediatamente o fluxo da vida divina, o Pai, e o cansaço foi dissolvido enquanto meu corpo era carregado com o poder que é a fonte criativa de todo ser. Fui elevada em consciência no interior de uma luz dourada. Enquanto viajava para o alto dessa luz, ela subitamente mudou para o mais puro branco e eu soube que, em consciência, estavas nos portais do equilíbrio, que é o eterno, o universal, a dimensão infinita que está além de toda a concepção da mente humana. Observei a luz, mas eu não fazia parte dela, nem ela estava poderosamente dentro de mim, uma vez que esta era a dimensão Deus do vazio, da não forma do equilíbrio universal. Mas ela se comunicava comigo e infundia-me com seu brilhante amor. Isso, mais uma vez, gravou em mim que ela era o poderoso criativo, aperfeiçoador, curador, amor, que governa toda... Processo criativo. Processo criativo, perdão. Aperfeiçoador, curador, amor, que governa toda a existência. Deixa eu só fazer um comentário. Voltando aqui um pouquinho, ele diz, né, que foi elevado em consciência no interior de uma luz dourada. Enquanto viajava para o alto dessa luz, subitamente mudou para o mais branco, soube que em consciência estava nos portais do equilíbrio, que é o eterno universal, aonde ele está hoje. Mas a diferença é que naquele dia, encarnado ainda na Terra, ele não pertencia à luz e a luz não pertencia a ele. Só depois do desencarne, sem ego, sem nada, hoje ele está nesse mesmo portal, está lá na beiradinha do equilíbrio, e não pode passar para lá, porque senão se dissolve, mas hoje ele está plenamente consciente disso. Ele é essa luz. Ele e a luz hoje são um. É um, né? Para a gente relembrar, porque mais lá na frente ele vai comentar sobre isso, né? Sobre estar no portal do equilíbrio. Eu ia até chamar a atenção, né, e dizer igual a Isabel, né? Rapaz, acho que a gente merece, esse parágrafo merece um comentário, né, Isabel? Ó, Mas é o que eu ia dizer. Para tudo, porque esse aqui tem coisa para falar. lembrando que no parágrafo terceiro, né, onde nós estamos lendo aí, ele estava envolvido nas multidões, nos afazeres, nas coisas, né? E ele se retirou para entrar em comunhão com o Pai, né? E o resultado desse desejo, dessa atitude, a ação dele foi isso aí, ó. Pela primeira vez ele foi levado até os portais, né? Da consciência e equilíbrio. Ou seja, antes dele evoluir para lá, ele já visitou o extremo lá, né, Roberto? Chegou muito perto mesmo. Impressionante, né? Muito legal. Então, olha só, quando eu li esse parágrafo, eu achei ele tão profundo, que eu não sei se eu estou com capacidade ainda de entender, mas isso me lembrou muito a oração que ele faz, que ele nos ensinou, essa que a gente faz, né, para meditação. Porque ele disse que foi para a caverna
para meditar, para ter o contato, né, com o Pai. E aí ele foi elevado em consciência. E quando na oração ele fala para a gente esvaziar a mente para entrar em contato, seria isso aqui, porque quando ele falou que ele foi dormir, na verdade, antes dele dormir, a gente entra em outras ondas, né? E ele se elevou em consciência. Seria o que a gente faz para meditar? A Eu gente acho que não no chega princípio, no né? sono, mas a gente vai baixando as nossas vibrações, a vibração, né, do Frequência, cérebro, frequência. as nossas frequências, isso, para entrar nesse contato. Eu entendi por aí. Seria? Eu acredito que sim, porque ele foi descansar e estar com o Pai, né? Porque lembra, aqui no parágrafo de cima ele diz que a conexão era rapidamente obscurecida no interior da minha Então, consciência quando ele estava ocupado com as multidões ali, né? Então ele foi se retirar justamente para recarregar as energias dele, como ele fala, né? E recarrega as energias com o Pai, com a força, né, da vida divina, a fonte criativa, o poder, né? O corpo era carregado com o poder. E esse poder é a fonte criativa de todo o ser. Então ele foi fazer essa comunicação para se integrar. E aí a comunicação aconteceu de maneira perfeita, né? Tanto que Na realidade, ele foi descansar mesmo, né? E ele aí o pai cansava. falou, ó, descansar nada, vem cá. Vem cá, Deixa eu te vamos subir um mostrar um pouquinho, negócio aqui. vem que eu vou te dar uns toques aqui. Lembra que ele diz, em outro momento da carta, ele diz assim, que quando nós pedimos a ajuda, né, colaboração dele, ele diz que ele desce várias dimensões, né, até para nos atender. Ele fala disso na carta. E Uhum. aqui ele fez o inverso. Ele é, estava encarnado e ele disse que o corpo dele, ele fala que o corpo dele foi carregado. Então eu imagino, né, pela descrição das cartas, que ele, de forma consciente, né, ele viu, ele foi passando nas dimensões e vendo o corpo dele sendo elevado até chegar ao portal do equilíbrio, né? Eu imagino isso na minha cabeça. Foi Ele estava consciente. sutilizando, né? Se E tornou tudo isso em sutil. consciência, né? Em consciência. Uhum. Porque ele fala que ele desce as camadas de frequência para chegar no nosso mundo, né? Pra... Então, mas que ele foi elevado, eu concordo também. Mas aqui esse carregado, eu acho que não é o carregado de elevado, Não é físico, era não. carregado de energia, né? Foi, é assim que eu entendo também. é, Não, é É carregado com poder como, mesmo. Tá certo. Tá certo. como, Eu quis dizer, carregado com com poder, né? relação ao corpo, eu quis dizer que ele estava consciente de que ele estava transitando em dimensões. Entendeu? Olha aqui, ó. Estava nos portais do equilíbrio, que é o eterno universal, a dimensão infinita que está lá em toda a concepção da mente humana. Então ele estava transpondo, né, em consciência dimensões. é, E é o que acontece, vai acontecer conosco. Eu não sei em que nível de profundidade, de elevação, mas ele diz na carta que se nós buscarmos essa consciência, essa intimidade com a consciência divina, nós vamos passar por isso também. Eu então, só, eu só queria salientar. Pode falar, Isabel. não, o paralelo que eu faço, que eu fiz, né, que eu entendi desse texto, com quando a gente faz a oração, é justamente essa, é, de que quando a gente se acalma, né, acalma a mente, a gente abaixa as nossas Frequência. frequências, né,
aquilo que a minha dúvida que eu tinha de ouvir a voz, né, como se eu tivesse que ouvir a voz de Deus, aqui ele fala assim, olha, ele viu que ele era separado da luz, né? Ele ainda não estava, como o Roberto explicou, né? Ele ainda estava, era vivo, ainda estava com corpo, né? E aí ele fala que então, mas ela, essa luz, né, se comunicava comigo e infundia-me com o seu brilhante amor. Quer dizer, era aquela sensação, né? A comunicação dele ali era infundido nele, não é isso? Quando eu fico nessa dúvida, eu não vou ouvir a voz, mas eu tenho aquela convicção, aquela intuição, é isso dele, ele me inspira, ou ele incute em mim o que eu devo fazer. Seria isso? Sim. Você E está eu acho recebendo, também. né? Pode falar, Vladimir. Não, fala você, toda hora eu tô Está recebendo a intuição mesmo, né? Mas pode falar, a gente acaba falando coisas muito parecidas, né? Não tem? Porque o que, que a gente falou, né, que a gente vai. Eu acho que a gente já tem esses lances de iluminação. Jesus era muito especial, né? Ele já tinha ido para o deserto, tinha recebido para poder transmitir aqui para a Terra. Mas a gente vai tendo, que nem eu imagino assim, toda vez que a gente tem uma compreensão da leitura de Cartas de Cristo, uma lição que ele traz, um ensinamento que ele traz, absorvido, e a gente consegue ver isso de alguma forma, ou entender isso com profundidade, ou sentir isso com profundidade, a gente se elevou na luz. É que o contato da luz é tão raspando na gente que a gente não percebe que essas coisas, a gente percebe, vai assumindo, vai assimilando, vai pegando essa coisa. Então, o que eu sinto como uma coisa assim, a gente está passando pelas 6 semanas de Jesus, nesses anos que a gente estuda, lê, se aprofunda, medita com cartas de Cristo, né? E ele vai. Só que ele lá, ele teve a consciência divina e a consciência universal. Nós temos temos mais ele, a consciência divina, a consciência universal. Todo mundo querendo que a gente acelere esse entendimento, todo mundo, não, essas entidades, consciência universal, consciência divina, a minha alma, querendo evoluir, querendo É, é, nos iluminar, né? Deixar nossa alma pronta para enfrentar, hoje está difícil para mim, a minha língua está travando aqui, para expressar a consciência universal, né? é. E a gente acabando de ler até onde nós lemos, eu vejo que é muita coisa parecida com a oração. Ó, o processo criativo, ele fala, olha, isso mais uma vez gravou em mim que essa luz, era o processo criativo, o aperfeiçoamento, curador, amor, que governa toda a existência. Sabia que onde quer que houvesse necessidade, não é muito a oração que ele passa para a gente, Uhum. Sim. né? A É oração que é a praticamente o oração, resumo, né, do livro. que a É. oração é isso aí, a oração é o resumo do livro. Ele fala tudo que a gente precisa fazer para comungar com o Pai, né? O Uhum. livro é para Eu explicar achei várias isso. vezes a mesma coisa para ver se a gente entende. O Vladimir estava falando agora, É, eu entendo assim. A gente espera que a iluminação, que a nossa iluminação, né, que o nosso processo de iluminação seja igual ao de Cristo. A gente tem essa expectativa, né? A gente cria porque a gente lê e fica empolgado para isso. Poxa, quando é que isso vai acontecer? E eu senti isso lá no início, eu comecei das cartas. Mas o paralelo que ele fez foi muito, muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Ele disse que nós estamos paralelamente nas 6 semanas, que para Jesus foi 6 semanas no deserto, né? Para nós é o nosso tempo aqui de processo. Achei muito, muito feliz a colocação dele. 6 anos, Mas, 12 mas a nossa anos, iluminação, 60 anos. ela vai ser, é,
Ela vai ser assim. Cristo disse que vai ser um pensamento, né? Você está lendo a carta, vem uma luz, né? Um O pensamento, alguma coisa, entendimento. um esclarecimento, um entendimento, né? Vai É ser assim. gradual, né? Se Continuamos? for por 6 semanas, eu já estou mais iluminado que Jesus. Já estou lendo há mais de 10 anos. Já são 12 anos, né? Eu já estou 12 anos. Eu tô... Eu Brincadeira. fico, eu fico tranquilo porque a Canal foi 40 anos, eu estou tranquilo. Mas a Canal ficou 40 anos antes de começar a receber as cartas. Mais ainda, né? Processo da Canal, tadinha. E ela foi com 103 anos, né? Bem velhinha, né? Como é que é, Roberto? A Canal desencarnou com 103 Ah, anos. tá. Encarnou, né? Sim, bem velhinha. Quando ela começou a receber as cartas, ela tava, tu sabe qual é a idade que ela estava? 80, né? Nessa 80 faixa. anos que ela Precisaria começou a fazer uma. escrever. Eu não sei. Precisaria fazer a conta reversa aí, porque se ela morreu ano passado, e ela. Lembra que ela fala que naquela época, e nos anos qualquer coisa lá, ela recebeu uma intuição do que ia acontecer nos anos mais para frente, que depois ia acontecer. Dá para fazer a conta para saber, né? Quando ela começou a receber as Se cartas. levar em conta que foram 40 anos de preparação, então eu acredito que se foi nos anos 2000, né, que ela publicou, né? Nos 2000 foi a publicação, 2001. né? 2001. 2000. Ela Ela escreveu e colocou isso colocou na internet. a público, né? Então, se você levar e retroceder 40 anos, ela Não, 2000 vai foi quando ela começou começar. a escrever. 2000, quando ele começou a ditar para ela. Então, é isso que eu 2001. perguntei. Quando ele começou a digitar ou quando ela Quando jogou ele na começou a internet? ditar. Não, quando publicou, agora eu não sei, porque os textos complementares foram em 2007 e as cartas em 2000. Acho que quando foram publicadas as cartas em Foram 2000, eu publicados. acho. Então, ela devia ter, né? Quando ela começou a receber, né, a preparação, ela devia ter o quê? Acho Uns que o Roberto 40, falou, 30, 40 anos. Eu 30, pensei 40. 40, olha, Rodrigo, eu pensei Mas 40 acho que o anos. Roberto falou aí. Quanto foi, Roberto? Ela era empresária, ela estava em plena atividade profissional. Tinha uma fazenda. Na introdução diz aqui, em 1966 e 1978, em um importante ponto da minha vida, em resposta aos meus questionamentos, Cristo Ai, ai. instruiu-me nos princípios científicos espirituais, agora explicado por ele em suas cartas. Em 1975, experimentei uma noite de visões, acho que foi daí para frente, né? Descrevendo eventos desde 1983 até 1994, os quais todos aconteceram de fato. Ela não estava escrevendo ainda. Aqui ela só está É, contando a parte daqueles 40 anos, né? as experiências que ela teve com ele, né? 75, né? Mais 40, dá 90, né? E 5, não é isso? Então, que foi em 2001, Não, né? 75 Começou. mais Mas também 40 não é dá, importante, hein? dá 2000 e pouco, né? 2010. Vamos As supor que ela cartas mesmo recebeu com chegaram no Brasil, acho que em recebeu com 2010. 37, vai. Vamos considerar que foi 37. Por aí. O importante é que ela recebeu a carta. No Brasil, pelo menos é o que o Oswaldo fala, né? Ele foi, acho que, um dos primeiros lá que imprimiu as cartas, que só tinha em PDF, né? Tinha na internet, mas era só em PDF. E depois, acho que em 2012, acho que foi essa primeira edição Mas da acho, mas homenagem, eu do acho que pedido. eu acho que aí tem alguma coisa esquisita, porque o PDF ele saiu o livro e depois o PDF. Não, acho que o PDF foi uma tradução para Porque porque assim, foi não, lançado ninguém nos vai Estados editar. Unidos. Não. Não? Mas quem que traduziu? Só se ele leu em inglês. Aí tá certo. Se ele leu em inglês, aí pode ser. Não, eu acho que não. O Oswaldo acho que Então, não lê inglês. não, então tem. PDF, o PDF é baseado no livro
é transcrito do livro da Almanara. É. O PDF está lá. Editora Almanara. Nossa, PDF deve ter sido fruto da tradução, né? Eu Roberto, também acho. Eu nunca entendi essa história do. Porque foi lançado primeiro na Porque eu internet. conheci um parceiro que começou a ler com ele, eu esqueci o mas nome do quer cara. dizer que tudo era da Faleceu. Almanara, né? Um Amilcar. cara O Amilcar, o português, que né? começou a ler com ele. O Amilcar. E, e meu queixo estou sem som aqui agora. Peraí que eu mexi aqui e tirei o som. Tá ouvindo? Tá ouvindo? É, o Tô. Amilcar, o português. Não, não. É um cara que é português também, mas é um cara lá do Rio de Janeiro. Eu já vou. O primeiro encontro que teve aqui em São Paulo, ele veio junto e tal. É um cara que ele tinha uma fábrica de lente de contato, famosa, fazia propaganda no rádio. Depois ele vendeu e hoje ele vive do fruto dessa venda e tal. Mas ele que lhe apresentou esses textos, o livro para o Oswaldo. Eu me lembro dele contar a história, que levou, falou, tem um livro aqui interessante que vale a pena a gente estudar, não sei o quê. E aí o Oswaldo deu uma desprezada, tal, e depois leu e achou interessante e continuou. Mas não era uma apostila que ele tinha feito? Eu conheço a história como um livro, que eu que levei o livro para nós começarmos a estudar juntos e tal. Mas pode ser também não faz diferença. É, também. Também não faz diferença, né? Viu? O PDF é do site Cartas de Cristo Brasil.com.br. Que ia dar uma. Mas no rodapé ele diz que é traduzido por o Almenara Editorial. Uhum. Então o PDF foi extraído do livro, né? Com certeza. Não sei porque foi lançado na internet, primeiramente, né? E o lançamento na internet, para que a gente pudesse ler, seja em inglês ou em francês, que também, né? Foi um dos primeiros, estava em PDF, né? Eu acho que ela fala que aproveitou a internet para também lançar o livro, que ia ter uma divulgação maior. Mas eu acho que primeiro, porque, sei lá, já devia ter, por exemplo, edições em inglês, ou livros impressos em inglês, em francês, e aí a Almenara também pegou a licença para editar aqui no Brasil, né? Mas já devia ter um livro lá, porque ela não, né? Ela não, eu acho, né? Ela não ia correr o risco de editar um livro com base num PDF, a não ser que ela recebesse alguma mensagem do tipo, ó, vai, publica aí uma mensagem do alto para poder fazer a publicação. Não, Parece que foi isso que aconteceu, né? a dona da editora, ela deu uma entrevista na internet que tem um vídeo na internet, no YouTube, né? Ela disse que procurou a Canal. Ela foi até a Canal para pedir autorização para publicar no Brasil. Aí ela montou a editora, né? Ela não tinha editora, nunca tinha sido editora. Também ela recebeu Ela como entrou em contato com inspiração a isso. Canal para fazer isso. Na editora, publicação da editora Almanara, né? Almenara. É. Bom, graças ao Pai, estamos com o manual em mãos hoje, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para Não frente. importa de que jeito, né? É. Vocês viram a live do dia 3 falando sobre o novo livro? Alguém mais assistiu? Sim, Eu sei que a Isabel assistiu, né? eu assisti. É um novo livro, né, que ela vai lançar. É, Não é essa, é essa, eu assisti. chamado, Almenara? chamado acho que Sim, Quinta ela vai lançar. Dimensão. Ah, Lembra? tá. Como? Quinta Dimensão. Até Maria Fernanda postou no grupo lá o É, convite. ela vai lançar, ela está voltando, né? Então, mas eu não entendi Tem nada a o ver com que as que é o cartas, livro. né? Hã? Tem nada a ver com as cartas, não, né? Então, parece que não. Parece que não. Eu, pelo menos, não entendi nem sobre o que é o livro, mas é um tipo de uma autoajuda, parece. É por isso que eu queria saber se alguém assistiu a live lá, né, do escritor. Eu acho que a Almenara, a gente não pode esquecer que a Almenara é uma empresa. E A agora mais do empresa que nunca. é,
ela vai atrás do resultado né, do resultado. É. Eu acho que ela não pôde mais continuar com Cartas de Cristo, porque a gente percebe que tem uma procura, né? Tem sempre gente procurando cartas e não ter mais né? Já dá, pelo que eu já ouvi de pessoas procurando, que já recomendei, que já mandei PDF, tudo, era um livro que tinha que estar nas livrarias aí, né? Tanta gente se interessa e quer saber e não acha o livro e tal. Mas eu ela, eu acho que foi proibida de continuar imprimindo os livros, editando os livros pelos herdeiros, sei lá, por alguém que detinha o direito autoral principal Da do livro, canal ali, né? dos filhos do canal, ou a empresa do canal, ou alguma coisa da canal, e falou: ó, não, eu vou dar, mas eu vou cobrar para fazer isso. Eu quero tanto, porque ela está ganhando dinheiro em cima disso, né? Uhum. Ela está ganhando dinheiro. Talvez o que ela já pagava, mas o cara agora quem detém o direito pediu mais, ela achou que não tinha, sei lá, é negócio. No meu jeito, pode ser que não, pode ser que eu esteja analisando de forma errada. Pode ser que ela não sentiu mais energia que tinha que sentir e parou. Mas pô, parar com um negócio desse aqui, por causa de dinheiro, por causa de negócio, não é assim? Mas eu entendo, é uma empresa. É uma empresa. Se for, o empresário tem que analisar do ponto de vista do lucro. Não vai dar resultado? Não, para com isso. Deixa que alguém se encarrega de fazer isso. Ou o pai providencia um jeito da gente ganhar dinheiro com isso. Porque o negócio deles é esse, né? Mas parece que alguma coisa andou ferindo os princípios da editora, né? Por isso que ela parou. Ela ainda ela ainda publica aqueles outros, aquela trilogia Da Telos. Da Telos, eu queria lembrar, não conseguia lembrar. Tem sim. E agora esse Então, novo lançamento aí da quinta, acho que então. não sei se é Estudantes da Quinta Dimensão, não lembro o nome. Fala, Oi, cara. Eu não Carmen. cheguei a ver a live sobre o tema, mas o autor, Jorge Salum, ele tem uma clínica de terapias alternativas aqui em Curitiba. Ele é de Curitiba também. Ele dá vários cursos, assim, de terapias alternativas, né? E daí agora esse livro sobre a quinta dimensão, porque a Almenara é daqui, né? É de Curitiba, Uhum, de Curitiba, da né? Solange, é. Uhum. Então, mas acho que está mais relacionado a uma coisa de tipo autoajuda, né? Pelo que eu entendi lá na live dele, ele falando que é um livro para o dia a dia, para as preocupações, para lidar com a ansiedade, com a angústia, mas acho que Então não você tem está nada. voltado para a área que ele atua, né? Sim, provavelmente sim. Provavelmente. Uhum. Mas acho que não tem nada de assim, uma canalização ou uma mensagem de Cristo. Não, não parece ter. Acho que não. Pelo que ele falou, eu acho que ele está editando o livro ao longo da vida dele, ele está passando essa experiência Uhum. para o livro, pelo que eu entendi. Ele é um professor, né? E eu assisti. Eu entendi assim, ele juntou as experiências e está passando nesse Uhum. livro para Para ajudar auxiliar as a quem pegar o livro. pessoas no dia a É, dia. É. é, eu Pessoal, entendi. estou Chegou a saindo. pizza? Não chegou ainda, não. Mas ele está Divide. esperando. Boa noite a todos e até amanhã, Até se amanhã. Deus Olha quiser. o egoísmo, olha o ego, divide. Até amanhã. Até amanhã, até amanhã. Até. Continuamos mais um pouquinho? Dá. É 21h16, então Então vamos ainda lá. dá. Sabia, né? Saiba. É, Não, saiba. sabia. Sabia, desculpa. Sabia que onde quer, Sabia. sabia. Ele sabia, ele está falando, né? Sabia? É, Sabia que onde quer que houvesse necessidade, haveria satisfação, como o constante fluir das águas que enchem um lago. Onde reinava a miséria, haveria alegria, porque era a natureza do universal
mover-se para o interior de cada coisa viva que tem necessidades, para trazer satisfação e alegria. Eu sabia que, onde não houvesse crescimento, surgiriam as circunstâncias para promover o crescimento. Eu sabia que, onde houvesse um sentimento de fracasso, desafios seriam providenciados para estimular as pessoas ao sucesso e à autoconfiança. Só comentário aí. Olha, a gente falou agora há pouco, né? O Vladimir estava falando aí sobre a questão do ego, né? Ou você está dominado pelo ego, governado pelo ego, ou você está governado pela consciência, né? Se permitindo, né? E aí ele diz aqui, ó, onde reinava a miséria, haveria alegria, porque era a natureza do universal mover-se para o interior de cada coisa viva que tem necessidades, né? E a natureza do universal são aquelas 9 características. Inclusive, ele diz aqui uma delas, ó, crescimento, no segundo parágrafo, né? Então, satisfação das necessidades é uma natureza, uma característica da natureza divina, né? Crescimento é uma natureza, é uma característica da natureza do Pai, né? Universal. E onde houvesse sentimento de fracasso, desafios seriam providenciados, seriam providenciados para estimular as pessoas ao sucesso e à autoconfiança. Proteção, cura, né? Então, literalmente ele está dizendo aqui que se nós permitirmos, se nós buscarmos essa comunhão com o universal, a natureza do Pai vai fluir, porque a vida é um fluxo ativo direto da consciência do Pai para cada coisa viva que tem necessidade nessa terra. E é por isso que ele chamou, né, Deus de pai e mãe, porque é como um pai e mãe, e chamou de vida, porque a gente está vivo, o mundo está vivo, o universo está vivo. Ele é vida. Ele não é a vida, ele é vida. E aí, quando a gente entende isso, entende também na oração que ele está dentro e ao redor de nós. A gente está vivo aqui. E a gente está vivo porque tem vida em volta de nós. É um peixe na água. Tem É água dentro. tudo, né? É tudo. É tudo, né? Tudo é Deus, né? Exatamente. Deus está em tudo. E a palavra, É, e a palavra saber, desculpa, Karen. E a palavra saber aí é um estado de consciência. É um estado de Completamente. consciência. Pode falar, cara. e são estados que a gente pode alcançar desde que esteja nessa conexão, né? Que Deus é prosperidade, é saúde, é alegria. Desde que a gente consiga estar nessa conexão com Ele, né? Diferente do que a gente vê de miséria, de pobreza, de dificuldade, né? Não é isso que Deus propôs para nós, né? Porque Deus é perfeito, né? E Deus está em tudo. Se a gente for lá na cronologia, na carta 1, né? Na cronologia, ele passa pelo deserto, ele recebe a iluminação, ele volta para Nazaré e ele começa o ministério. Depois ele fala da natureza do universal, ele apresenta a natureza, conforme os entendimentos que ele teve no deserto, né, na iluminação, e depois ele fala das leis da existência. É cronológico, é uma coisa com total sentido e organização, ordem, como uma das características, né? Lei e ordem. Então, ele fala primeiro da natureza e depois ele diz sobre as leis. Então, se nós estivermos, se o indivíduo estiver de acordo com as leis da existência, a vida flui naturalmente. As necessidades são supridas. Supridas. Não necessariamente do jeito que a gente quer. A oração é conforme, como é que é? Faça os ajustes necessários conforme
as minhas necessidades. Mas quem faz o ajuste é a consciência e não o ego. Continuamos. Eu vi que esse trabalho amoroso, constantemente iniciado pelo Pai na vida das pessoas sobrecarregadas, pode não ser reconhecido como um presente de amor pelas pessoas que o recebem. Elas podem estar tão afundadas em sua apatia, sentimentos de fracasso e na crença de que nada de bom lhes acontece, que não conseguem ver outras coisas em suas vidas além de suas próprias crenças e sentimentos. Consequentemente, ficam enraizadas no inferno criado por elas, para elas mesmas. Não havia necessidade de sentir pena de ninguém. A única necessidade era ter um coração compassivo e a determinação de levar-lhe a verdade para curar sua ignorância. Isso é uma coisa bem legal da gente ver, porque ele, logo no comecinho da frase, ele diz: eu vi que esse trabalho amoroso constantemente iniciado pelo Pai, ou seja, de trazer, né, onde não houvesse crescimento, surgiriam circunstâncias para promover o crescimento. Onde houvesse um sentimento de fracasso, desafios seriam providenciados para estimular as pessoas ao sucesso e à autoconfiança. Esse é o trabalho amoroso do Pai, que muitas pessoas não conseguem enxergar como amoroso. Muitas pessoas reclamam da vida. Por isso é aquele ditado, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Mas Roberto, aí não é de uma desconexão com a consciência? Então, a pessoa abre um guarda-sol e reclama que está com frio. Entende? Porque assim, o Pai está dando essa trabalheira toda para gente, mas na verdade é um trabalho amoroso, para que a gente se fortaleça. Imagina quando você pede paciência, o que o Pai vai te dar? Tranquilidade. As situações que eu possa desenvolver a E paciência. você próprio exercitar a paciência. Como é que você pode perdoar alguém se eu não te xingar? Se ninguém briga com você, se ninguém é desagradável com você, como é que você pode perdoar alguém? Tá tudo bem, como que eu posso perdoar vocês, algum de vocês? Não posso, não tenho que perdoar. Mas se alguém começar a me ofender, falar palavras, coisa e tal, meu ego vai ficar ofendido, né? Porque é o ego quem se ofende. E aí então eu posso ou me irritar mais, ou fazer o trabalho amoroso do Pai. Estou aprendendo a controlar o meu ego, estou ouvindo vocês me xingarem e, poxa, o que está acontecendo? Estou controlando minha raiva, porque o ego ele reage. O ego ele vai para cima devolver na mesma moeda. O ego até mais, né, do que a mesma moeda. Mas essa é a forma de eu poder compreender, de eu me estudar, de eu ver quando o meu ego, né, tem aquele impulso agressivo, vai pular para agredir como um animal. É assim que a gente consegue passar na prova, né? Quando a gente tem a prova na escola, é aquela coisa desagradável, mas é matéria que a gente já estudou. Se não tiver a prova, a gente também não pode passar de ano, não sabe se sabe. Então, o trabalho amoroso do Pai, ele diz, muita gente pode não ser reconhecido como um presente de amor pelas pessoas que o recebem. Elas podem estar tão afundadas em sua apatia, sentimentos de fracasso e na crença de que nada de bom lhes acontece. Vocês já tiveram um amigo que sempre reclama? O hard, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Tá sempre reclamando de tudo. O dinheiro não dá, o carro tá velho, a mulher, o marido. Olha lá, elas não conseguem ver outra coisa em suas vidas além de suas próprias crenças e sentimentos. Por isso ele fala, você não precisa mudar sua vida, você precisa mudar sua crença.
Se a gente passa a acreditar que tudo que vem é para o bem, tudo que vem é para o bem. Agora, se você acredita que tudo que vem, que sacanagem, Deus não me ama, Deus, sou filho adotivo de Deus, o diabo me botou na porta do paraíso e foi embora. Entende? Não vai dar certo, não pode. Se a gente em tudo der graças, tudo se torna bom. É trocar a lente do óculos, né? Tá enxergando tudo escuro? Põe uma lente mais clara, põe uma lente cor-de-rosa, vê tudo com amor, né? E assim vai. Você falou uma coisa interessante aí, né? Da escola, né? A pessoa vai fazer a prova. Quando o aluno vai fazer uma prova, normalmente ele se prepara para isso, né? Ele vai ler o conteúdo relacionado, né? Uhum. Quando o Roberto falou da escola, eu lembrei das cartas, né? E da proposta de Cristo, né? Nós temos, nós estamos nos preparando, né? Nós estamos nos preparando para fazer uma formação. Nós estamos em processo de formação. Lembra? Qual é a formação? Maestria. Se tornar mais. Esse é o objetivo, maestria. Então, nós estamos na escola. E essa prova que nós estamos passando, ela precisa de um aprendizado, de uma teoria, de um conhecimento. E onde está o conhecimento? Nas cartas, né? As coisas são assim, simples. Basta a gente processar, né? Entender a proposta que o pai quer. O pai quer voltar não, né? O pai deseja comunhão, o pai deseja expressar-se através de nós. Mas para ele fazer isso, nós precisamos ter consciência de como isso funciona, né? Como é que isso funciona? Aqui na carta, ele está dizendo como é que funciona. O que é que eu devo fazer? Aqui na carta, ele está dizendo como é que você tem que fazer. O que eu devo praticar? Aqui na carta está dizendo que você tem que praticar. É simples assim, irmãos, né? Mas tem um tal de impulso egóico, de ego, né? Que fica atrapalhando você, nos atrapalhando, né? Na verdade, ele é o treinador, né? Ah, tá certo. É igual Lúcifer, né? Lúcifer, o nome significa fazedor de luz. Como que Exato. pode fazer luz sem um atrito, né? Não é uma pedra batendo na outra que solta faísca e que pega fogo, que incendeia? Então, se ele não coloca aprovação, e quem coloca aprovação é o Lúcifer, é o fazedor de luz, é o nosso treinador. Se não coloca a tentação na sua frente, você. É. Estou lembrando agora que tem um texto na carta que ele diz, né? Ele promove a tentação, né? Qual é aquele texto lá que ele diz? Na carta 4 que ele fala, resista à tentação. Tirem suas roupas e resistam à tentação. Mas não é esse aí, não. É aquele que ele diz assim: seja provado, se exponha, né? À aprovação, à tentação. Se exponha. Ele está promovendo que a gente faça isso. Porque é só através, como o Roberto falou, só através do laboratório que a gente vai ser promovido ou não. E assim, lembrando sempre que o fardo nunca é maior do que a gente consegue carregar. O frio nunca é maior do que o nosso cobertor. Para um pode ser uma coisa, nossa, eu não chegaria nem perto. Para outros, não, tranquilo. Isso para mim é fácil. Mas é para cada um de nós. E é independente, né? Não é como aluno numa sala de aula onde todos os 20, 30, 40 vão fazer a mesma prova. Não é isso exatamente, né? Isso é no nosso mundo terreno. Mas essa prova é, por exemplo, cada um de nós aqui amanhã vai andar na rua e vai passar por um mendigo. O que a gente deve fazer, segundo Cristo, quando a gente passar pelo mendigo? Atravessar a rua, pegar o celular na hora e faz de conta que não está vendo mendigo nenhum, ou dar um alimento, ou oferecer alguma coisa. Qual é a atitude amorosa que a gente vai fazer quando a gente passar por esse mendigo? E cada um de nós vai fazer o que fizer, não importa.
vai expressar o amor. Numa dessas 9 características, qualquer uma delas, né? Não precisa fazer todas, mas uma delas a gente pode fazer. Fazendo uma, a gente já está expressando o Pai. Sei que meu propósito final é te expressar. Agora, se a gente atravessa a rua, como é que a gente vai poder executar o Pai, né? Ana Lúcia estava de saída. Está de saída. É isso. Eu acho que a gente pode realmente encerrar por hoje também, que está dando a hora, né? São 9h30. Eu vou só pedir para a Karen ler esse outro parágrafo, porque no parágrafo compreendi é um novo trecho. Então, o maior presente que um homem poderia dar ao outro, por favor. O maior presente que um homem poderia dar ao outro era a iluminação da ignorância sobre a existência e suas leis cósmicas, pois a verdade era que cada alma está compreendida no universal e os níveis do fluxo da atividade universal em suas vidas, através do trabalho amoroso do Pai, dependem inteiramente da receptividade do indivíduo. Depende inteiramente da receptividade. O Pai está fazendo o trabalho, mas como é que a gente está recebendo? Né? É igual chegar na hora da prova. Se a gente não estudou, se o aluno não estudou, chega na prova, ele está xingando a prova, está xingando a professora, está xingando a escola. A nota dele provavelmente vai ser baixa. Mas não porque a professora não ensinou, não porque a escola não proporcionou o que deveria, né? Sei lá, material, carteira, lousa. Não, porque ele se virou de costas. E aí, quando chega o momento da prova, não adianta reclamar com os outros, né? Sendo que a responsabilidade é nossa. E Cristo fala isso nas leis da existência. Nossa vida é e está onde a gente mesmo se coloca, como a gente se comporta. Bom? Tá bom. Então, gratidão, consciência divina, gratidão a todos. Boa noite, Ótima gratidão noite. a todos. Boa noite. Gratidão a vocês, gente. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Tchau. Tchau.